Agora que você já assistiu ao vídeo da leitura deste capítulo, vamos dar início à nossa reflexão. Mas se você ainda não assistiu, eu recomendo que faça isso primeiro e depois volte aqui. O link para a leitura está na descrição deste vídeo. Dessa forma, você terá uma compreensão muito mais completa do texto e aproveitará melhor tudo o que vamos refletir a seguir. Agora vamos ouvir a reflexão do capítulo 6 de Provérbios. O capítulo 6 de Provérbios reúne diversos ensinamentos que, à primeira vista, parecem não ter ligação entre si. No entanto, todos apontam para uma mesma verdade. A sabedoria se revela nas pequenas decisões do dia a dia. Salomão nos mostra que uma vida pode ser destruída não apenas por grandes pecados, mas também por hábitos aparentemente comuns, como a imprudência, a preguiça, a desonestidade e a falta de domínio próprio. O capítulo começa falando sobre aquele que se torna fiador de outra pessoa. Salomão aconselha que, se alguém assumiu esse compromisso de maneira precipitada, faça todo o possível para se livrar dessa obrigação. O princípio aqui não é desencorajar a generosidade, mas ensinar prudência. Boas intenções, quando não são acompanhadas de discernimento, podem produzir grandes dificuldades. Existe, porém, uma revelação muito bonita escondida nesse ensinamento. Ao longo das Escrituras, assumir uma dívida significa assumir a responsabilidade por outra pessoa. E isso nos leva diretamente a Cristo. Nós jamais conseguiríamos pagar a dívida causada pelos nossos pecados, mas Jesus, por amor, tornou-se voluntariamente o nosso fiador. Enquanto Salomão ensina que o homem deve evitar assumir uma dívida que não pode pagar, Cristo fez exatamente o oposto. Assumiu uma dívida que era nossa e a quitou completamente na cruz. Na sequência, Salomão dirige sua atenção ao preguiçoso. Ele faz um convite curioso: observar a formiga e aprender com ela. É impressionante perceber que Deus utiliza um dos menores animais da criação para ensinar um dos maiores princípios da vida. A formiga trabalha sem precisar de supervisão. Ela demonstra iniciativa, disciplina e visão do futuro. Há aqui um ensinamento espiritual muito profundo. Toda a criação revela aspectos do próprio Deus. A organização das formigas mostra que o Senhor estabeleceu ordem, propósito e sabedoria até nas menores criaturas. Como o apóstolo Paulo ensina mais tarde, os atributos invisíveis de Deus podem ser percebidos por meio das coisas que ele criou. Salomão também alerta que a preguiça dificilmente destrói uma pessoa de uma só vez. Ela age lentamente. Um pouco mais de sono, um pouco mais de descanso, um pouco mais de braços cruzados. Essa repetição nos ensina que, muitas vezes, não são grandes decisões que nos afastam do propósito de Deus, mas pequenas negligências acumuladas ao longo do tempo. Depois disso, Salomão descreve o homem perverso. É alguém que vive enganando, manipulando e provocando divisões. Suas palavras, seus gestos e suas atitudes revelam aquilo que existe em seu coração. Esse trecho nos lembra que Deus não observa apenas nossas ações, mas também as intenções que as motivam. Então chegamos a um dos textos mais marcantes de todo o livro de Provérbios. Salomão declara que existem 6 coisas que o Senhor odeia e uma 7ª que a sua alma detesta. A lista inclui os olhos arrogantes, a língua mentirosa, as mãos que derramam sangue inocente, o coração que faz planos perversos, os pés que correm para o mal, a falsa testemunha e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Existe uma revelação muito importante nessa lista. Observe que quase todos esses pecados começam muito antes das atitudes exteriores. O orgulho nasce primeiro no coração e depois aparece no olhar. A mentira nasce no coração antes de sair pela boca. A violência começa na intenção antes de chegar às mãos. Isso confirma exatamente aquilo que Jesus ensinaria mais tarde. O pecado sempre nasce no interior do homem antes de se manifestar em suas ações. Também chama atenção o último pecado mencionado, provocar divisão entre irmãos. Muitas pessoas consideram isso algo pequeno, mas Deus o coloca entre as atitudes que mais detesta. Isso acontece porque Satanás sempre trabalhou para dividir aquilo que Deus deseja unir. A unidade do povo de Deus é extremamente preciosa aos seus olhos. Na parte final do capítulo, Salomão volta a tratar da imoralidade sexual. Ele compara o adultério a alguém que tenta carregar fogo junto ao peito sem acabar se queimando. A imagem é muito forte. Ninguém brinca com o fogo e permanece ileso. O pecado pode até parecer controlável no início, mas inevitavelmente deixa marcas profundas. Mais uma vez encontramos uma bela figura que aponta para Cristo.
Assim como a infidelidade destrói a aliança entre o marido e sua esposa, o pecado rompe a comunhão entre Deus e o homem. Mas Jesus veio justamente para restaurar essa comunhão. Por meio do seu sacrifício, ele purifica aqueles que se arrependem e permanecem fiéis a ele. Provérbios capítulo 6 nos ensina que a verdadeira sabedoria não aparece apenas em grandes momentos da vida. Ela se revela nas escolhas diárias, na maneira como administramos nossas responsabilidades, no cuidado com nossas palavras, na dedicação ao trabalho, na forma como tratamos as pessoas e, acima de tudo, na fidelidade ao Senhor. Deus forma homens e mulheres segundo o seu coração por meio da obediência constante nas pequenas coisas. Agora, reserve alguns instantes para refletir. Você tem sido prudente nas decisões que assume ou costuma agir movido apenas pela emoção? Existe alguma área da sua vida em que a preguiça ou a procrastinação tem impedido o crescimento que Deus deseja realizar? Das 7 coisas que Deus odeia, existe alguma que precisa ser tratada hoje no seu coração? Suas atitudes promovem paz e unidade ou, mesmo sem perceber, acabam gerando divisão entre as pessoas? Você tem vivido de forma fiel à aliança que possui com Deus, reconhecendo o preço que Cristo pagou para restaurar sua comunhão com o Pai? Que esta palavra permaneça em seu coração ao longo do seu dia. Obrigado por acompanhar esta reflexão. Nos vemos no próximo capítulo. Que Deus o abençoe e fique com Deus.